nos envolva neste momento. Quando nós vimos a mensagem lida, que vem ao encontro do nosso tema, nos falando dos conflitos, as crises também são momentos de conflitos, mas depende como nós encaramos os conflitos e como nós encaramos também as crises. Quando nós pensamos na crise, na convivência, pensamos imediatamente nessa crise que se estabelece às vezes nos relacionamentos conjugais. No entanto, a crise que se estabelece na convivência, ela é muito mais ampla, porque nós estamos num mundo de interação, de dependência e de interdependência, onde nos relacionamos com tudo e com todos, com todas as formas, de todas as maneiras. Então, vamos encontrando as crises nos mais diversos setores da vida. E estas crises, elas precisam ser compreendidas, o que elas querem nos dizer naquele momento que nós estamos vivenciando. Se nós observarmos através dos erros dos tempos, vamos perceber que sempre vivemos em crise, sempre tivemos crise. E são exatamente essas crises as molas propulsoras para o desenvolvimento, para o crescimento e o aprimoramento espiritual. Encontramos na atualidade as mais diversas crises nos mais diversos setores aos quais estamos chamados a conviver e a estarmos. Mas encontramos aquela crise na convivência com o eu. Mas como assim? Eu vivo bem comigo? Não sei. Precisamos observar as crises que nós nos deparamos conosco mesmo. Os momentos em que nós não conseguimos alinhar os nossos pensamentos. Será que nós já estamos nos percebendo nestes momentos que estamos em crise do eu e que isto significa alguma coisa, isto tem um sentido? E que sentido isto tem dentro do meu processo evolutivo? Então, será que nós já conseguimos observar, conseguimos detectar estes momentos? A crise que nós encontramos na convivência com a existência. O fato de existirmos gera crises. E como nós percebemos isto? Vamos observar quando nós chegamos em casa, quais são as nossas primeiras atitudes. Se nós nos encontramos sozinhos, imediatamente nós vamos ligando todo que é aparelho para que faça barulho, para que tenha som, para que nós não precisamos ficar sozinhos com a nossa intimidade. Então, observamos que temos uma crise na convivência com a nossa própria existência. Não suportamos a nossa própria presença. A nossa companhia nos é desagradável, por isso nós precisamos imediatamente de todos os subterfúgios para aplacar aquele momento em que nos encontramos a sós conosco. Então temos ali instaurado, bem subjetivamente, uma crise da qual nós não nos percebemos. E dentro do processo do autoconhecimento, do autodescobrimento que tanto se fala hoje, e que a doutrina espírita tanto nos chama a atenção, porque como nos disse o grande mestre modelo e guia Jesus, dai conta da tua administração. Então eu não posso me reportar que os meus problemas, que as minhas crises, que as minhas dificuldades, elas se dão em função do outro, porque em verdade a crise se estabelece dentro de nós mesmos. Então eu preciso parar de olhar para o outro no sentido de causa das minhas dificuldades, olhando para dentro de mim mesma e percebendo que
que eu não estou conseguindo conviver nem comigo mesmo, como posso querer que alguém conviva comigo? Então nós vemos os desajustes nos relacionamentos de todas as ordens, as dificuldades, as crises no nosso trabalho material, no trabalho espiritual. A casa espírita não é uma exceção. Também encontramos os conflitos e as crises dentro das casas espíritas, assim como em todas as outras religiões. Onde nós encontramos ser humano, nós encontramos crises, encontramos conflitos, encontramos dificuldades. Porque isto faz parte, é inerente ao ser que está em processo de crescimento e de evolução. Se assim não fosse, estaríamos estagnados, porque não estaríamos neste movimento para o crescimento. Então, sempre que estamos neste movimento para o crescimento, nós nos encontramos em crise. E é natural. A importância ou a necessidade é de que saibamos identificar as crises e trabalhá-las no sentido positivo, proativo, em nosso próprio benefício, no nosso próprio favor. Então, sempre que nós pensamos em uma crise, nós temos uma situação, é gerada uma situação. Sempre nós vamos nos deparar com uma situação, seja ela qual for, positiva, negativa, mas há uma situação envolvida naquele momento. Esta situação da qual nós nos encontramos, ela gera uma atitude. Esta atitude pode ser proativa, pode ser positiva como negativa. Depende de como nós trabalhamos aquela situação na qual nós nos encontramos. Então, precisamos observar que diante de uma situação, seja ela qual for, nós vamos ter uma atitude. E esta atitude pode ser até a atitude de não fazermos nada. Eu percebo que o meu filho está indo para o mundo das drogas, mas eu faço uma negação, eu não quero ver. Então, eu simplesmente não sei, se eu não sei, eu não preciso tomar nenhuma atitude, eu não preciso fazer nada, mas o não fazer nada já é uma atitude. Porque não escolher já é uma escolha. Então, sempre nós estaremos diante de uma situação tendo atitudes. Estas atitudes, as quais nós estamos envolvidos, elas geram para nós emoções e sentimentos. Estas emoções, esses sentimentos, que também podem ser positivos ou negativos, depende de como nós estamos lidando com aquela situação. Depende das atitudes que nós temos diante das situações. Se eu tenho uma unha encravada que dói, mas eu não consigo identificar, eu tenho uma situação, esta situação vai me debilitando organicamente e vai mexendo com toda a minha estrutura somática, hormonal, consequentemente, eu posso ter um entristecimento que pode aparentar uma depressão e eu procuro um médico psiquiatra porque eu estou me sentindo depressiva. E aí eu chego lá, ele também só se mantém naquela situação, a atitude de dar a medicação, eu começo a fazer uso da medicação, mas aquilo que é o fator causal do meu estado depressivo, porque eu não estou com depressão, eu estou num estado depressivo em função de toda a alteração hormonal e enzimática que eu tive, e eu começo a me entupir de remédio, e em nenhum momento eu detecto que eu tenho uma unha encravada que está me incomodando e sendo um fator causal. Estou dando esse exemplo apenas para percebermos que às vezes nós temos uma situação que é um pano de fundo, a qual nós não identificamos
e que, em função disso, nós temos todo um desarranjo em nossas vidas, gerando uma série de atitudes equivocadas, às vezes, e, consequentemente, emoções e sentimentos também equivocados. Então, no primeiro momento, eu preciso parar e observar o que aquela situação está me dizendo. Eu preciso me conhecer e compreender que esta unha encravada está me incomodando. Eu preciso procurar um profissional da área para resolver o problema. Que não é, neste caso, o psiquiatra, mas é um podólogo. Então, eu busco as atitudes certas para resolver o problema, que é o fator causal. E quando assim não ocorre, nós desencadeamos uma série de outras complicações em nossas vidas. E às vezes não nos damos conta. E aí vai gerando o chamado efeito dominó. Que uma coisa vai gerando outra. Então, essas emoções e esses sentimentos em decorrência daquela situação mal resolvida, mal interpretada, que foram tomadas atitudes inadequadas e que vai gerando, assim, um círculo que a gente chama, que vão gerar novas atitudes, que vão gerar novas situações e que vai gerar, então, um chamado círculo, que pode ser um círculo vicioso ou um círculo virtuoso, depende de como nós estamos agindo. Normalmente, quando nós temos uma crise e não conseguimos identificá-la e tratá-la e resolvê-la de forma adequada, nós vamos gerar um círculo vicioso. É o círculo das paixões, das fragilidades, das quais nós ainda nos encontramos em curso na nossa existência. Como nos alertou Jesus quando, após a última ceia, no seu diálogo com Pedro, com os apóstolos, ele diz: Pedro, Pedro, o homem não é mau, o homem é frágil. E esta fragilidade a que Jesus se referia, que são as nossas paixões, essa vulnerabilidade da qual ainda nos encontramos, nós ainda nos encontramos criaturas covardes morais, porque diante das grandes dificuldades nós nos acovardamos, dada esta fragilidade a que Jesus se referiu. Quando eu digo nós, nos referimos à humanidade no todo, que ainda é a nossa condição. Se assim não fosse, com certeza não estaríamos reencarnados no planeta Terra. Já estaríamos em mundos superiores, em mundos mais evoluídos. Se aqui nos encontramos, é porque todos nós ainda temos, como diz o nosso querido Alberto Almeida, as nossas encrencas para serem resolvidas. E essas encrencas precisam ser encaradas frente a frente, com toda a serenidade, compreendendo que não estamos denegrindo quando dissemos que ainda estamos criaturas orgulhosas, mas compreendendo o nosso estado atual, nos apropriando desse estado atual de fragilidade que é o nosso. E aí sim, nós nos olhamos no espelho e conseguimos dizer: legal, Maria, agora trabalha isso. Enquanto não fizermos isso, nós ficamos sempre na superficialidade das coisas e não adentramos ao nosso campo íntimo, no verdadeiro sentido da resolução das crises e dos conflitos. E assim ficamos perdurando através de milênios, levando estes equívocos. André Luiz, no livro Libertação, nos primeiros capítulos, ele nos chama a atenção dizendo que há mais de 10.000 anos nós nos encontramos neste processo de reencarnar e desencarnarmos, encarnarmos e desencarnarmos, sem nos darmos conta, sem nos apropriarmos de nós mesmos. Quando eu me percebi disso, eu falei: é nessa que eu saio da estatística. Por isso, tudo que eu fizer é pouco. Tudo que eu trabalhar é pouco. É nada. Porque ou eu acordo
para a vida verdadeira, para o estado de espírito de imortalidade, ou eu permaneço nesse estado e nesta estatística? A escolha é minha, é a atitude. Eu tenho uma situação, eu tomo a atitude, que pode ser proativa, pode ser negativa. Como disse Jesus, quando aquele jovem o procurou, lhe pedindo: Senhor, permita que eu possa segui-lo. E Jesus diz: venha, embora. E ele diz: Senhor, permita que eu vá enterrar o meu pai que morreu. E Jesus aproveita o momento para nos dar um grande ensinamento. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mas vem tu que vive. Vem implantar o reino de Deus na terra. Implantar o reino de Deus na terra é implantar no nosso coração, na nossa intimidade, não é sair por aí gritando aos quatro ventos, quando na verdade trazemos ainda dentro de nós toda esta fragilidade. O reino de Deus precisa ser implantado não dentro dos templos religiosos, não no centro espírita, não necessariamente nas igrejas, seja qual for o designativo. Se não implantarmos primeiro dentro de nós, não implantaremos em templo algum. Porque o templo somos nós, criaturas, seres humanos, e que precisamos ter o Cristo dentro de nós. Precisamos ter Deus, este reino de Deus a que Jesus se referia, dentro de nós. E não em quatro paredes, como no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Senhor, onde devemos adorar a Deus? No Monte Garizim ou no Templo de Jerusalém? Nenhum, nem outro, mas em espírito e verdade. Então precisamos construir este templo, mas este templo edificado primeiro dentro de nós. E aí aonde nós estivermos, nós estamos sendo o próprio templo. Então, se Jesus nos chama a atenção para deixarmos os mortos enterrar os seus mortos, ele vem nos dar a lição, vem nos ensinar, vem nos mostrar que nós transitamos pela vida física mortos. E aí nós temos medo dos mortos. Quem são os mortos? Por isso Jesus dizia: vem tu que vive. Vem tu que já acordou, que já percebeu a imortalidade da alma. Venha, vamos trabalhar. O convite está posto diariamente. Saia desse estado de morte, saia desse estado de sono. Nós somos comodistas. Ah, hoje está chovendo, não vou para o centro. Ah, hoje está chovendo, ah, não, está muito frio. Ah, tem jogo, tem novela. E assim por diante, nós sempre vamos arrumando desculpa. Como Jesus também nos chamou a atenção, dizendo: um foi para a sua casa de campo, o outro foi. E nós sempre arrumamos desculpa para irmos, mas não para fazermos aquilo que o Senhor também nos pede. Então, nos vemos ainda envoltos nesse círculo vicioso, este círculo das nossas fragilidades. Então nós temos situações, nós temos crises e tomamos atitudes equivocadas e temos emoções e sentimentos equivocados porque projetamos no outro. Quando o marido se atrasa para chegar em casa, 10 minutos, a mulher já está em desespero. Onde ele foi, o que ele está fazendo, está com outra. E quando o coitado chega, que teve um problema danado, com um trânsito violento, em vez de ser acolhido com amorosidade, com carinho, de que forma ele é recebido? Então nós vamos criando as nossas projeções, e o oposto também é verdadeiro. Então nós vamos criando projeções, nós vamos criando fantasias, fantasiando, e vamos criando crises. E depois não sabemos lidar com elas, ou seja, da onde tudo isso? Ai, por que a minha vida é uma desgraça?
mas eu já parei para perceber como são os meus pensamentos, como são as minhas atitudes, como que é o meu transitar pela vida. O que eu jogo na psicosfera todos os dias. É a lei de causa e efeito, ação e reação, vai e volta. Todo pensamento, o pensamento tem cor, tem forma, tem cheiro. E eu emano jogando na psicosfera e ele vai voltar. Inevitavelmente, mais potencializado, porque ele vai somar com outros da mesma categoria. E eu vou recebê-los. Porque é onde eu transito, na faixa vibracional a qual eu transito. Então, eu estou plenamente alinhada, né? Eu estou entrosada com aquele psiquismo. Então, as emoções e os sentimentos serão de acordo com este psiquismo ao qual eu transito. Então, o que eu preciso fazer é quebrar este círculo vicioso para transformá-lo num círculo virtuoso. Mas a doutora Madalena Freire, professora, ela nos traz uma crônica que nos chama muito a atenção, dizendo: eu não sou você, e você não é eu, mas encontrei comigo e me vi enquanto olhava para você. Nós nos projetamos no outro, mas nós não somos o outro. Então, tudo no outro nos incomoda. E aquilo que eu detecto no outro que me incomoda é porque existe em mim. Então, o seu comportamento me incomoda. Não é o seu comportamento que me incomoda, mas é o meu comportamento que me incomoda. É a minha unha encravada, a qual eu não consegui ainda perceber que ela está encravada. Percebe a analogia? É a minha unha encravada. Não é a do outro. É aqui que está a unha encravada. Então, é aqui que está o problema. Então, tudo aquilo que eu olho, porque o outro é o meu espelho. Na psicologia, nós dizemos assim, que nós adoecemos em função do outro, mas que também nós nos curamos com o outro. É o outro que nos cura, porque o outro é o meu espelho. E tudo aquilo que eu não gosto em você, é porque eu não gosto em mim. E quando eu mudo em mim, eu não vejo em você, porque eu não há essa identificação. O problema não é você, o problema sou eu. Quando eu consigo olhar e perceber essa mudança, a minha vida começa a melhorar. E tudo à minha volta muda. Na sua minha insegurança, na sua minha desconfiança, na sua minha competição, na sua minha birra infantil, na sua minha omissão. Percebe? Então eu vou identificando em você, mas na verdade não é seu, é meu. Está aqui. É apenas uma projeção daquilo que eu sou. Chato isso, né? Poderia ser diferente. Mas que bom quando nós conseguimos detectar alguma coisa no outro que a gente não gosta. Não gosto desse seu comportamento. Por que será? A primeira pergunta. Não é porque você tem esse comportamento, é o que bateu aqui que eu tenho. E que eu tenho que mudar. Porque eu não vou mudar o outro. Tem como? Se o meu filho tiver fome, eu não posso saciar a fome dele. Eu posso facilitar recursos, dando alimento, mas comer por ele para saciar aquela fome, só ele pode fazer. Eu não posso fazer, por mais que eu queira. Por isso Jesus dizia, dá conta da tua administração. Quer dizer, cuide de você, que você já tem um grande trabalho durante toda a sua existência. Pare de cuidar do outro. Neste sentido, o cuidado com o outro é outra coisa. Não estamos falando desse cuidado enquanto cuidado humano, que são coisas diferentes. Estamos falando no outro sentido. Mas se eu cuidar da minha vida no sentido de mudança, de transformação, eu já tenho um grande trabalho, porque haja encrenca para ser mudar. Haja encrenca aqui para ser mudar.
Então, eu não tenho condições de olhar para o outro e fazer nenhuma crítica. E por isso que Jesus diz, veja, em Jesus nós encontramos tudo, né? Por isso que Jesus disse, não julgueis, não julgueis. Não tem como estabelecer qualquer tipo de julgamento. Na sua minha firmeza, na sua minha impaciência, na sua minha prepotência, na sua minha nudez aterrorizada. Aqui ela não se refere à nudez física, mas é a nudez no sentido do olhar-se, do olhar para dentro de si mesmo. Percebe? Só nessa crônica da doutora Madalena Freire, nós poderíamos ficar conversando um dia inteiro, né? Tão rica que é. Eu não sou você e você não é eu, mas sou mais eu quando consigo lhe ver o que você me reflete. Então, tudo que eu vejo está aqui. Você me reflete, consequentemente, a problemática está aqui. No que eu ainda sou, no que já fui e no que quero vir a ser. Todos nós temos as nossas metas, temos os nossos objetivos pessoais. Todos nós sabemos aonde queremos chegar, ou pelo menos devemos, para não sermos uma rolha solta no oceano, onde a água vem e leva para cá, vai de acordo com o sabor da água. Não, o meu barquinho da vida no qual eu estou navegando nesta existência, ele precisa ter um rumo, ele precisa ter um norte, ter um farol, saber aonde vai aportar. Se eu não tenho isso, eu estou mais ou menos que nem a Alice no País das Maravilhas, no seu diálogo com o gato. Que estrada devo tomar? Isso depende. Para onde você quer ir? Eu não sei. Tanto faz. Qualquer uma serve. Se nós estamos assim na vida, precisamos rever. E saber para onde nós queremos ir. Qual estrada nós vamos tomar. Para sabermos onde vamos chegar. E no Evangelho, no capítulo 6, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 4, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, se nós hoje estamos passando por qualquer situação, precisamos observar se é algo que vem de vivências anteriores e não de existência, né? Existência é uma só. Mas vivência, nós temos muitas vivências dentro da existência, porque a partir do momento que nós somos criados por Deus, nós entramos na vida e a gente não sai da vida nunca mais. Então eu posso morrer, biologicamente falando, que eu não vou sair da vida, não há como. Estou na vida e vou embora. Quando eu entendo a imortalidade da alma, eu entendo isso. Quando eu entendo isso, eu passo a agir diferente. Então eu observo se os sofrimentos atuais se referem a vivências passadas e às situações em que eu não consigo mudar. Nesta eu preciso trabalhá-las e aceitá-las e conviver e transformá-las. Mas grande parte se dão nesta própria vivência, onde as encrencas foram estabelecidas aqui mesmo. Lembra do círculo vicioso? Em função daquele círculo vicioso, muitas das encrencas estão instaladas ali. E que nós ficamos presos como uma teia, enredados neste círculo vicioso e não conseguimos alavancar na nossa existência. Então precisamos observar que essas crises, elas são salutares, ou devem ser, ou deveriam ser, para que nos levasse a reflexões. E essas reflexões nos impulsionassem ao crescimento e à saída destes círculos viciosos aos quais nos aprisionamos. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas
some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele os faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, quando nós compreendemos essa imortalidade da alma, nós temos esta paciência, essa resignação e esta coragem. Isso fica fácil, porque nós compreendemos que se trata apenas de uma vivência dentro da nossa existência, a qual nós precisamos aprender o máximo possível. Então, conforme o dicionário, crise pode ser definida por uma mudança, uma ruptura do equilíbrio das coisas. A crise representa uma fase difícil de dúvidas e incertezas, tensão e conflito, que envolve periodicamente indivíduos e sociedades. A nossa crise do Brasil, por exemplo, que não acaba nunca. E aí nós vemos grande parte da população, do povo brasileiro, em vez de ajudar no sentido de fazer as suas preces, fazer as suas vibrações positivas, para que aqueles que estejam no comando sejam quem fores, independente de quem for, de como for, de que partido. O que importa não é a nossa nação brasileira? Aí nós vemos Congresso, nós vemos aqueles que foram eleitos, que estão lá para defender os interesses do povo, lutando contra o próprio país. Então, olha o tamanho da crise. Mas isso tudo está acontecendo por quê? Será que nós estamos mudando o psiquismo com as nossas orações, com as nossas vibrações, envolvendo aquelas criaturas em orações em vez de críticas? Que são seres humanos frágeis, que trazem na sua intimidade todas as suas encrencas e que lá somatiza todas as nossas encrencas. Quando nós vamos instaurar o reino de Deus na Terra? Não crítica. Não julgueis, disse Jesus. Por isso, nós podemos mudar o mundo, mudando o nosso mundo íntimo. Será que diariamente nas nossas orações nós nos lembramos dos nossos dirigentes? Ah, mas eu não vou com a cara do fulano. Ah, mas não é do meu partido. Que partido? Nosso partido é um só. É o povo brasileiro. É a nossa nação. É o nosso bem comum. Será que nós conseguimos já visualizar o nosso país nessa dimensão, enquanto uma nação, enquanto povo? Enquanto nós não tivermos este olhar, nós estamos sendo separatistas e causando o caos, do qual nós mesmos absorvemos. Então é uma questão de inteligência. Pensarmos e agirmos de forma diferente. Não importa para nós, importa que se faça bem. Quem está lá está por alguma razão. Então eu preciso vibrar, preciso orar, envolver em prece, seja quem for, para que faça o melhor. E assim em tudo. Muitas vezes na nossa própria casa espírita, e às vezes dentro do nosso próprio lar, nós estamos vibrando contra. Estamos torcendo para o nosso irmão se quebrar a cara, estamos torcendo para o nosso pai, para a nossa mãe se dar mal, dentro do nosso próprio lar. Não precisa nem sair, às vezes, da dimensão das quatro paredes. Então, como que é isso? Como que nós estamos? Quando eu digo nós, me refiro a toda a humanidade. Ok? Então, vamos imaginar que nós nos encontramos dentro do tempo do processo evolutivo. E dentro desse nosso caminhar no processo evolutivo, nós vamos apresentando as mais diversas situações. Está indo tudo bem, de repente nós temos um evento, temos uma crise. E aí vem as rupturas, vem as dificuldades. A partir deste momento, a vida continua, independente em qual dimensão nós estejamos. Pode ser a morte biológica esta crise? Pode ser. Pode ser a morte biológica de um familiar, de um ente querido muito amado. As mais diversas crises, as mais diversas rupturas e as mais diversas situações que ocorrem na nossa caminhada.
Então nós vamos encontrando, nós vamos convivendo com estes desafios existenciais o tempo todo. E são esses desafios existenciais que nos fazem crescer. Então nós vamos tendo esses arranhões na nossa vida, né, no nosso existir, que podem ser rupturas temporárias, quando nós temos essa perda, entre aspas, né, de entes queridos, ou a nossa mesmo, das desencarnações, ou apenas episódios que vão ocorrendo. E como nós lidamos dentro do tempo e espaço, no nosso processo evolutivo, com essas crises, com esses momentos de ruptura, de sofrimento que a vida nos traz. Alguns elementos do significado espiritual da crise. A crise pode pôr fim a determinados padrões de negatividade da alma. Às vezes uma situação ela vem exatamente para nos chacoalhar, para verificar como que nós estamos dentro do contexto e para nos trazer algo bom, porque a partir dali nós nos tornamos, sofremos um acidente, quase morri, não morreu. Se fosse um homem de bem, até teria. Mas como ainda não estamos, a gente fica um pouco mais, né? Mais uma chance. O que esse momento de crise trouxe para nós? Nós mudamos os nossos padrões de negatividade? A partir deste evento eu me torno uma pessoa melhor? Quantos relatos nós vemos assim? Que depois de uma situação dramática pela qual a pessoa passou, a partir dali ela renasce para a vida, né? Ela acorda para a vida e ela passa a ter uma nova existência dentro da sua própria existência atual. Mas é uma forma de vida ou de ações. Lembra lá do círculo? Muda, às vezes quebra o círculo vicioso para conseguir adentrar a um círculo virtuoso. Então, sempre precisamos observar o que esse padrão vem nos trazer. Por mais que seja doloroso, mas tem ali uma mensagem importante da qual nós precisamos fazer a leitura. E não simplesmente ficar, ó dia, ó vida, né? Por que comigo, só comigo, só comigo? Aí a gente vai dizer, que bom comigo, que oportunidade maravilhosa que eu estou tendo de crescimento e de aprendizado. Muito obrigada, meu Deus, que me permite fazer esta reflexão. Toda crise precisa ser vista como crescimento. E a nossa querida Amélia Rodrigues Espírito vai nos chamar a atenção trazendo um diálogo de Jesus com o apóstolo Tiago, dizendo: a pior crise que existe, Tiago, é Jesus falando, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. O ser humano está destinado à inacessível luz, no entanto, ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. É Jesus falando, não alivia nada. Ele mostra realmente onde é que está o problema. Quer dizer, você que sabe, quer continuar? Continue, você tem o livre-arbítrio. Mas está aí, ó, é de caráter moral. Então, veja o que você pode fazer com isso. E ainda dizer, na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo, que trabalha em favor de si mesmo a prejuízo do seu próximo. É mais ou menos o exemplo que dizíamos com relação à nossa política. Quando eu não estou tendo vantagem, nós ainda estamos vivendo muito a lei de Gerson. Então, se me tira as minhas vantagens, opa, aí não dá. Então, nós queremos ainda levar vantagem em tudo, em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida, o tempo todo. É só nós observar a convivência diária no nosso lar, dentro do nosso lar, como que nós estamos. Ainda vivenciando a lei de Gerson, eu preciso levar vantagem em tudo. Porque é o egocentrismo ainda dominando. Então, nós ainda estamos muito no primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quartos meus. Se todos esses estiverem bem, está tudo bem. E os outros são os outros.
Ainda não conseguimos ter este olhar de humanidade, este olhar de família universal, que é o que nós precisamos desenvolver. A dor do outro me dói. E eu comentava com meu esposo ontem, quando estávamos indo fazer uma outra palestra, que encontrei à rua um jovenzinho lindo, lindo. Olha, eu acho que ele deve ter no máximo uns 18 anos, se tiver. E aí ele falou, me dá um dinheiro. Eu não vou mentir, eu quero para tomar uma pinga. Que dor na alma. Uma criança. Um jovem lindo. Que dor na alma. O que faz com que um jovem, uma criança, se encontram nas ruas nessas condições? Como foi a vida desse jovem? Quando eu olhei para ele, eu fiquei imaginando o que foi a vida desse jovem, desde criança. Como foi que ele? O que ele teve de base? Ou não teve? Então a dor do outro me dói profundamente. Quando eu já começo a vislumbrar essa família humana, essa família universal. E eu começo a vislumbrar alguma coisa além do meu umbigo. Existe algo fora da caverna, né? Caverna de Platão. Existe algo lá fora. Existe alguém, existe outro ser. Eu não estou sozinha no mundo. Então eu começo a vislumbrar o outro. Por isso Jesus vai nos chamar a atenção e a nossa regra áurea, fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Esta máxima de Jesus eu considero a mais difícil que existe para ser vivenciada. A mais difícil. Porque a gente não consegue ainda vivenciá-la plenamente dentro do nosso lar, com aqueles que nós mais amamos. Imagine fora das quatro paredes. Então, o quanto nós ainda estamos longe da vivência do que Jesus nos ensinou. Mas essa regra áurea, ela existe em todos os tempos, desde os primórdios, em todas as civilizações nós vamos encontrar. Jesus não trouxe nenhuma novidade, porque isso já estava posto. Dos gregos, dos romanos, na civilização persa, egípcia, todos traziam já essa regra áurea. E Jesus vem reforçar. E se nós somos espíritos imortais e já transitamos por todas estas civilizações através dos tempos, tivemos contato com essa regra áurea muitas vezes. E por que a gente ainda não vive ela? Eu me pergunto constantemente, Maria, por que você ainda não consegue viver? O que é que falta? Onde está o problema? Onde está o enrosco? Que você ainda não vive isso. Percebe? Então, é uma crise. Mas é uma crise salutar que me leva à reflexão. De o que eu estou fazendo. Eu me digo, eu sou cristã. Encho bem a boca para falar. Eu sou cristã. Mas ser cristão é viver tudo o que Jesus ensinou. Tudo o que o Cristo ensinou. Primeiro, eu conheço o que o Cristo ensinou. Eu entendi a mensagem do Cristo. Eu estudo para entender a mensagem do Cristo. Porque se eu não entender, eu não vou vivenciar. Ninguém vivencia algo que não entendeu. É impossível. Então nós ficamos muito na superficialidade de tudo. E é o que o nosso querido e saudoso Chico Xavier vai nos chamar a atenção dizendo, né? Que a gente não deve ser uma criatura mais ou menos. Fazendo as coisas tudo mais ou menos. Ah, eu vou no centro mais ou menos. Mas você estuda? Mas você trabalha? O que você faz? Ah, eu vou uma vez por semana no centro e daí tá bom. Pois é, nós estamos repetindo o mesmo padrão que trazemos lá.
das religiões tradicionais, onde a gente vai uma vez por semana na igreja, cumpre a nossa obrigação, e está tudo bonitinho, já estou santo. E eu era tão feliz quando eu estava lá, porque eu me confessava, comungava, e eu era uma pessoa maravilhosa. Eu era uma pessoa tão boa. Quando eu cheguei na doutrina espírita, que eu comecei a estudar, e eu percebi a tranqueira que eu sou, até hoje eu não achei o meu rumo. Ai, sou tão boazinha. E eu me achava, juro para vocês, gente. Eu me achava muito boa. Eu não matava, não roubava, não me prostituía. Era uma pessoa boa. Onde está a bondade nisso? Isso é obrigação. E quando eu comecei a ver o tamanho das encrencas que existe aqui, mas isso só através do estudo, da reflexão, do trabalho no bem, caso contrário, eu sou uma criatura mais ou menos. E assim eu vou fazendo parte da estatística do André Luiz. Mais de 10 mil anos nesse processo. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E ficamos aí, no nosso egoísmo bem acomodado. Como efeito infeliz, as enfermidades e os problemas surgem, a fim de contribuírem em favor do despertamento do ser profundo a respeito da sua imortalidade e do seu destino futuro depois da morte, de que ninguém conseguirá evadir-se. Ninguém vai ficar aqui. Todos nós vamos retornar para casa. Então, como a gente vai retornar? Que a gente vai levar na bagagem? Isso é um fato, é uma realidade, determinismo. Nós vamos voltar para casa. Como? É por conta de cada um de nós. A gente já despertou e já entendeu a imortalidade, ou ainda estamos que isso só acontece com o vizinho e a gente vai ficando por aqui? Por essa e outras razões é que o reino de Deus será instalado primeiro no mundo íntimo de cada um sobre os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites, de onde se esprairá para as dimensões externas, plantando-se definitivamente na sociedade. Então, primeiro, eu instalo o reino de Deus dentro de mim, e quando eu consigo isso, naturalmente, eu vou expandir a toda a sociedade. São inimigos da evolução do espírito a avareza, o ódio, o ciúme, a inveja, a prepotência, a intriga, a perversidade, todos eles filhos espúrios das paixões primitivas que permanecem no âmago do ser, impedindo-lhe o avanço moral. Então, está tudo isso ainda dentro de nós, sem exceção. Aqui todos nós estamos inseridos nisso, sem exceção. Se não fosse, nós estaríamos aqui, estaríamos em outros mundos. Quando a gente se apropria dessas verdades e começa a trabalhar sem pieguismo, mas com um enfrentamento da realidade, a gente muda. Ou a gente sofre para mudar, mas está tentando. O que é melhor, né? A gente morrer tentando, nunca ter percebido, nunca ter aceitado, né? No futuro, que não tardará, as crises existenciais, regionais, políticas e morais cederão lugar ao entendimento entre todos sob os auspícios do amor, porque estará resolvida a mais severa crise no ser humano, que é a de valores morais. Então, Amélia Rodrigues nos chamou a atenção trazendo este diálogo de Jesus para as nossas reflexões. Então, nós colocamos, né, imaginariamente numa balança as nossas viciações, as nossas fragilidades e as nossas virtudes. Vamos ver como é que está a balança da nossa vida. Cada um é individual, cada um faz a sua autoanálise e verifica como está a sua balança. Então, quer dizer que vocês estão com problemas de relacionamento? Às vezes a gente está assim, né? A gente age só com a razão, né? Tudo a gente é racional, a gente é lógico, e aqui os homens, né, coitados, eles se encaixam muito mais, né? Eles são mais racionais. Por outro lado, as mulheres são mais emoção, mais sentimento. As duas situações estão erradas quando em extremos. Nós temos que estar em equilíbrio.
agindo tanto com a razão quanto com a emoção, com o sentimento. E é importantíssimo isso, que a gente consiga alinhar, né? Senão não há terapia que dê jeito. E o olho está de olho, né? Então, como que a gente está nessa crise? A gente está duelando intimamente, né? Entre o sentimento e a razão. Como que a gente está? Como que a gente transita nisso? Ou a gente está andando numa boa de mão dada, no equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Porque quando eu estou agindo só com um, só com o outro, consequentemente, eu terei dificuldades, terei problemas. Então, não posso exercitar só um, né? Não posso ficar me degladiando com um sentimento, mas eu preciso ir nesse sistema de revezamento, né? Uma hora é mais emoção, uma hora é mais razão, e viver harmoniosamente. Então, a crise, ela passa exatamente por essa via. Há momentos de crise em que eu preciso ser racional, lógico, e resolver a situação dentro desta perspectiva. Mas eu não posso esquecer o sentimento. E também, quando eu resolvo só com o sentimento, sem aliar a razão, eu também posso ter problemas. Então, quando eu alio os dois, eu consigo o equilíbrio, né? E o Evangelho também nos chama a atenção, dizendo que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. É por óbvio tudo que nós já falamos, né? Então, precisamos desenvolver a serenidade, ou seja, ir mudando para esse círculo virtuoso. Lembramos de Jesus quando ele diz, vinde a mim. E mais uma vez Amélia Rodrigues nos chama a atenção dizendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E também propôs que vos ameis uns aos outros, é Jesus, né? Dizendo-nos assim, se estiverdes em condição, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, recorrei ao vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. Jesus chamava as pessoas a uma nova vida. E esse é o grande papel da casa espírita. Porque nós chegamos na casa espírita fragilizados e ela nos dá essa sustentação, nos mostra o caminho para que possamos retomar a nossa vida e juntos caminharmos para dias melhores. Então nós temos que desenvolver a serenidade, porque é esta serenidade que nos leva à possibilidade da oração. E é através da oração que nós vamos desenvolvendo a nossa intuição. E a nossa intuição nos faculta recursos internos e externos para resolvermos as nossas crises, para resolvermos as nossas encrencas. E com isso fazermos o quê? O enfrentamento das dificuldades. O meu filho está indo para o mundo das drogas. Opa, acendeu a luzinha vermelha. O que é que eu faço? Eu vou tomar uma atitude proativa. Vou recorrer a tudo que eu tenho com serenidade. A oração, a intuição, a ajuda dos amigos espirituais. E assim eu vou formando na minha caminhada evolutiva um círculo virtuoso. Eu transformo aquele círculo, eu quebro aquele círculo de paixões, de fragilidades, de viciações para transformar num círculo de virtudes, que é o que todos nós precisamos. Este círculo de virtudes é que nos faculta os recursos para a nossa melhora. E Fernando Pessoa já nos dizia que somos todos anjos de uma só asa. E só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Então, a importância e a necessidade de estarmos juntos. E a casa espírita nos fornece esses recursos, porque nós temos toda a terapêutica espírita a nosso favor, né? Que nos auxilia, que nos ampara. Nós chegamos à casa espírita muitas vezes tão fragilizados, nas maiores crises, e a terapêutica espírita nos auxilia, nos bota no trilho de novo, nos faz ver as coisas com clareza, com lucidez, e aí, daí para frente é por nossa conta. O que efetivamente nós fazemos
com tudo o que nós recebemos. Tá? E dado o avançado da hora, acho que não vou poder passar o vídeo, né? Já estamos no horário, né? Ok. Posso? A presidente que manda. Posso? Então tá bom. Gente, não nos esqueçamos da nossa terapêutica espírita, ok? Que está à nossa disposição e que tanto nos fortalece, que tanto nos auxilia. Mas busquemos estudos, busquemos compreender tudo que a doutrina tem a nos oferecer. A doutrina espírita é como um oceano, da qual nós encontramos um iceberg. Desse iceberg nós só vemos a pontinha bem minúscula, mas tudo o que existe dentro dela, só se nós mergulharmos de cabeça para estudarmos e compreendermos todos os recursos que ela nos oferece. Tá? Então nós vamos trabalhando dentro dessa ideia de aliarmos, né, o sentimento com a razão. Vamos ver um videozinho, então, que é bem rapidinho, na verdade. E desde já nós agradecemos. Pode ficar como sendo a nossa prece ou... Pode? Então, desde já agradecemos a esta casa que nos acolhe, agradecemos a todos vocês pela presença amorosa de estarmos aqui nesta bela manhã de domingo. Já desejamos a todos muita paz e muita harmonia no coração. Acho que está sem o som, né? Aí eu não sei mais. Antes funcionou, né? A gente testou. Posso botar? Não? Será que se eu colocar só aqui no computador ajuda? Deixa eu tirar aqui. O coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos do corpo. Isto é importante porque nós sempre fomos ensinados que o cérebro é onde toda ação acontece. Enquanto o cérebro também tem campos elétricos e magnéticos, eles são ambos relativamente fracos em comparação com o coração. O coração é também o primeiro órgão formado no útero e todo o resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrirem que o coração era mais um órgão de inteligência do que meramente a estação principal de bombeamento do corpo. Mais da metade do coração é, na verdade, composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Joseph Ailton Piazzi, autor de A Biologia da Transcendência, chama isto de o maior aparato biológico e excede da nossa maior inteligência. O coração também é fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e no qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se irradia para dentro da célula. Um aparelho que mede as ondas cerebrais mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais, de que uma leitura do espectro de frequência do coração pode ser tomadas a partir de 3 metros de distância do corpo. O coração é cerca de 100.000 vezes mais forte eletricamente e até 5.000 vezes mais forte do que o cérebro magneticamente. E tudo, como nós sabemos, é feito de energia, isto é, ondas de campos eletromagnéticos de energia.
Isso mostra que nós estamos conectados com tudo e mudamos a nossa realidade com a energia de nossos pensamentos e sentimentos.